Nós estamos fazendo o estudo dos passos de Jesus. E nós estamos lendo agora o capítulo 2 e os 10 passos rumo à salvação. Só recordando, ele diz o primeiro passo: aceitar de fato o Senhor Jesus como o único Salvador. O segundo diz: ser batizado nas águas. O terceiro, ler a Bíblia diariamente. O quarto, participar das reuniões de libertação. E hoje nós entramos no quinto passo. Então, se você fizer cada passo, como está orientado, eu tenho certeza que a primeira coisa que vai acontecer é você se libertar de todo mal e você vai então começar a se encher da presença de Deus até ter um verdadeiro e autêntico encontro com o Senhor Jesus. Vamos ao quinto passo. Evitar as más companhias. Nossa experiência nos leva a crer que um dos pontos fundamentais para a libertação e a salvação é se desligar totalmente das companhias que não professam a mesma fé. Já diz o velho ditado: diz-me com quem andas e te direi quem és. Realmente, temos razões suficientes para considerar esse item como de suma importância para a salvação de alguém. Temos visto muitos começarem uma caminhada gloriosa na igreja e pouco tempo depois, levados por más companhias, acabarem se desviando da fé. Procure fazer amizades com pessoas que tenham a mesma fé e evite, a todo custo, conversas, discussões e contato que possam colocar a sua salvação em jogo. Por isso, às vezes, vale mais a pena você cortar determinadas amizades do que mantê-las, pensando, mas eu gosto tanto dela, só que essa amizade está provocando a perda da sua salvação. Então, nada pode comprometer os seus passos rumo à salvação e nem a sua salvação com Deus. O sexto, frequentar as reuniões de membros. Não resta a menor dúvida de que a pessoa, ao se converter ao Senhor Jesus, necessita de maiores esclarecimentos para trilhar o caminho cristão. As reuniões da igreja, na qual os membros se encontram para louvar a Deus e aprender a sua palavra, são verdadeiramente água de refrigério para o cristão sedento. Precisamos alimentar a nossa fé com a palavra da verdade, que nos arma contra as ciladas de Satanás. E nós temos 2 reuniões em que nós dedicamos aos membros para o fortalecimento. A quarta-feira, em que você vai ouvir uma palavra e vai poder buscar a Deus, e o próprio domingo. Então são 2 reuniões que todos os membros não deveriam faltar. Quando você está nessa busca sedenta a Deus, são 2 reuniões que você não falta. Você nem precisa do incentivo do pastor ou do obreiro ou de quem quer que seja para você estar nessa reunião. Você já vai estar automaticamente porque já é um desejo em você de querer conhecer mais das coisas de Deus. O 7º passo: vigiar e orar sem cessar. Talvez você ache esse passo difícil, mas ele é muito importante para a sua completa libertação. Orar sem cessar é estar sempre em espírito de oração, sempre em contato com Deus. Quantas vezes estamos falando com alguém e ao mesmo tempo orando para que o seu problema seja solucionado? Nossas mãos podem até estar amarradas, mas o nosso espírito pode estar ligado ao Espírito de Deus. É claro que neste mandamento estão também incluídas as orações silenciosas, as feitas a sós, as orações comunitárias, junto a outros irmãos, as orações de joelhos e etc. Enquanto estivermos em oração, vigiando sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar em nossa vida. A Bíblia declara que o diabo vive nos rodeando, rugindo igual a um leão, procurando devorar aqueles que estão dormindo espiritualmente. Está em 1 Pedro 5,8 essa referência. Quando estamos vigiando e orando, o diabo não somente se afasta de nós, como também se dobra diante da nossa geração. Não há demônio que resista ao poder existente naquele que tem uma vida de vigilância e oração na presença de Deus. Então, esse passo aqui da oração constante, ele é importantíssimo. Não despreze a oração, porque a oração ela demonstra exatamente para Deus que você depende dele e precisa dele. Quem não ora ou quem despreza a oração está demonstrando que ela sozinha pode fazer tudo que ela tem para resolver ou fazer ou se libertar.
ela não mostra essa dependência de Deus. Oitavo passo, andar em santidade. A palavra santo significa separado. Ninguém pode ser liberto de Satanás e dos demônios se continuar fazendo a vontade deles. Aquele que deseja servir a Deus precisa andar segundo a sua vontade. De acordo com o apóstolo João, aquele que está em Cristo deve andar também como ele andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Há necessidade de uma conduta santa, irrepreensível por parte daquele que deseja seguir ao Senhor Jesus. Se você verdadeiramente deseja a salvação, não admita qualquer ligação com o diabo. Ande de cabeça erguida, sem ter o que se envergonhar. Seja submisso a Deus por livre e espontânea vontade. Então, quer dizer, esse oitavo passo importante é a conversão, né? A pessoa que andava, por exemplo, sempre mentindo para as pessoas. Quando ela decide virar as costas para aquela vida de mentira, então ela vai assumir muitas consequências, né? Por falar a verdade, vai sofrer muito, porque se você viveu mentindo para muita gente, agora você vai ter que falar a verdade. E falando a verdade, você vai pagar um preço muito alto. Mas vale a pena. Vale a pena por ser verdadeiro. Vale a pena pagar o preço pela verdade e saber que agora você tem a sua consciência tranquila, que você está resolvendo os seus problemas. Por exemplo, a pessoa que carrega um ódio, ela não consegue perdoar, mas a pessoa que quer andar com Jesus, ela vai se esforçar ao extremo para perdoar e dessa forma poder andar de cabeça erguida. Então, conforme você vai se entregando ao Senhor Jesus, você vai abandonando todas as outras coisas para fazer a vontade de Deus. Nono passo, buscar o batismo com o Espírito Santo. O homem foi destinado por Deus para ser templo do Espírito Santo. No entanto, pela sua rebelião, deixa que os espíritos demoníacos dominem o seu corpo, sua mente e sua alma. Contudo, o Senhor ainda concede o seu Espírito àqueles que o buscam. O batismo com o Espírito Santo é considerado como a segunda bênção, pois deve vir logo após a salvação. Após a entrega e a libertação, a pessoa deve buscar esse batismo ardentemente. Então, com pressa, com emergência, você deve priorizar a seguir, ter se libertado, abandonado, feito esses outros passos, é você priorizar receber o Espírito Santo. Por exemplo, se você quer o Espírito Santo, mas também está apaixonado por uma pessoa, automaticamente seu pensamento, seu coração vai estar dividido. Uma hora pensando em ter o Espírito Santo, outra hora em namorar. Quando você quer ter o Espírito Santo, você tem que se concentrar só nele, esquecer todo o resto. Por exemplo, as necessidades que você tem, por exemplo, para a sua vida, uma resposta, a conclusão de um projeto, enfim, seja o que for. Se você quer o Espírito Santo, você tem que abandonar todos os outros projetos e intensificar toda a sua busca em receber o Espírito Santo. 10º passo, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quando alguém se propõe a seguir o Senhor Jesus, tende a andar segundo as normas estabelecidas por ele. Somos nós que o acompanhamos e por isso devemos dar ouvidos à sua voz. A Bíblia diz que há um espírito devorador, causador de toda miséria, desgraça e caos na vida daqueles que roubam ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:10-11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando aquelas pessoas que estavam distantes de Deus no tempo de Malaquias, a orientação de Deus para que elas se voltassem para Deus começava exatamente na fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E aí, você vê aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, há um lugar para ser devolvido. Por exemplo, há pessoas que pensam assim, eu vou pegar o dízimo, eu vou comprar de cestas básicas e vou dar para as pessoas. Não. Tem um lugar certo para se devolver o dízimo e é na casa de Deus. É na igreja, para que haja manutenção na casa de Deus. Então, se todo mundo resolvesse ajudar o seu próximo, esquecesse da casa de Deus, como é que a casa de Deus iria se manter? Pagar a luz, o aluguel, pagar as contas de água,
pagar a conta de gás, pagar, enfim, a manutenção dela, do servo de Deus que está ali. Então, há um destino para o seu dízimo, e ela é bem clara, na casa do tesouro, na casa de Deus, para que haja mantimento na casa dele. E depois ele fala, fazer prova de mim nisto. A prova vem através da oferta. Quando eu pego um valor econômico do que ficou das minhas mãos e eu faço uma prova com ela no altar sobre a palavra de Deus. Considerando a promessa, eu atuo a minha fé e eu tenho certeza que aquela promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Então, essa é a prova. Dízimo é 10% de tudo que chegar às suas mãos. O salário, alguém que te der um valor, você encontra no chão. Então, 10% de tudo que chegar até você, você devolve a Deus 10% na casa de Deus. Isso é o dízimo. Dos 90% que sobra, você então vai resolver as suas questões, pagar contas, comprar coisas, resolver situações. E dentre esses 90%, você pode dar uma oferta também a Deus. A oferta é livre e é espontânea. E tem que vir de dentro do ser humano para fora. Quando a pessoa ela é fiel nos dízimos e ofertas, então ele fala, por causa de vós repreenderei o devorador. Então, esse devorador ele não é repreendido pelo título de bispo, pastor, obreiro. Ele não é repreendido porque eu me consagrei a Deus, não. Ele é repreendido porque eu tive a atitude, eu atuei a minha fé dando dízimo e oferta. Então, esse espírito ele é amarrado. Deus criou o homem perfeito, dando a ele autoridade sobre a sua criação e lhe concedendo o direito e o privilégio de administrar todos os bens na terra. Está em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam essa autoridade, esse domínio, entregando ele para Satanás. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, então ele nos devolveu esse poder novamente, o domínio que havia sido perdido. Com a organização do culto, porém, existiu a 10ª parte de todo o trabalho do homem. Em Levítico 27:30 diz, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E há quem pegue esse versículo e diz assim, mas a dízima do campo, né, do que a pessoa plantou, então são alimentos, são vegetais. Sim, era o sustento que eles tinham na altura, eram os animais, eram as plantações. Hoje, você trabalha 30 dias ou 31 dias do mês para no final dele receber o seu salário. Você não vai receber em forma de verduras, de legumes, de animais, você vai receber em dinheiro. Então é esse dinheiro que você devolve para Deus a 10ª parte no altar. Entre outros motivos, ele fez isso para que o conhecêssemos como Senhor de todas as coisas e assim nos considerássemos seus servos. Se formos fiéis a Deus, o Criador de todas as coisas, ele certamente será fiel a nós e jamais deixará faltar o nosso sustento, nem permitirá que os espíritos devoradores atuem em nossa vida. Deus é glorificado através das primícias de toda a nossa renda. E sem dúvida alguma, 90% com ele vale muito mais do que 100%. Sem a sua proteção, dar o dízimo e oferta significa amar a obra de Deus e estar preocupado em levá-la adiante. Quando nos entregamos ao Senhor Jesus, temos a certeza de que Ele vai nos guardar, nos proteger, e tudo que nós temos vai ser multiplicado através da fé. Fé essa aplicada na promessa de Deus. Então, a partir de amanhã, nós voltamos então com o capítulo 3, o conhecimento da palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar você para que essa palavra venha trazer então cada vez mais forças, direção e ajudar você a vencer, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais. Fique firme, fique com Jesus.